Olá amigos, professor Franzé Filgueiras, estudo de Geografia, hoje com a temática, a parte de demografia, tá certo? Evidentemente que a parte de cartografia nós iremos desenvolver também um aspecto da cartografia, no qual você terá a habilidade 6 do Enem. Lembre bem rápido que essa habilidade 6 trabalha com o quê? Com representações gráficas e cartográficas. A pirâmide é um mapa populacional, ok? Se a gente pensar assim, a população trabalha com o quê? Com números, tabelas, fórmulas para interpretações. Então, gente, para dar início à nossa programação de demografia, vamos aqui a algumas fórmulas fundamentais. Então, vamos aqui comigo, certo? Bem, então perceba, para cálculo populacional, para fim de cálculo populacional, usamos de maneira corrente 3 formas básicas. Ou seja, taxa de natalidade será igual ao quê? Será dada pelo número de nascimentos, tá certo? Verificado entre o dia, mês ou ano, número de nascimentos, né? Vamos fazer assim, vezes 1000 da fórmula, certo? Dividido pela população absoluta, que é igual à população total, certo? Olha, vale lembrar para vocês que a população absoluta ou a população total faz referência ao número total de indivíduos de uma área qualquer, perfeito? Então perceba que quando você trabalha com essa fórmula, ou seja, população absoluta ou população total, ela te indica se um país é ou não é um país populoso, ok? Lembre que um país populoso, ele passa a ser diferente de um país povoado, ok? Vamos registrar isso aqui comigo. Então voltamos aqui à fórmula. Então a taxa de natalidade, quando você fizer essa equaçãozinha aqui, essa resposta é dada em percentagem por 1000, ou percentagem por 1000. Voltando, né, registrando o que nós falamos. A população absoluta, que é igual à população total, ela me dá o número de habitantes, evidentemente, tá certo? Absoluto de uma área, ou seja, total. O número de indivíduos por área ocupada. Então, esta ideiazinha aqui me diz se o país é ou não é um país populoso. Perfeito? Para relembrar aqui, certo? De maneira mais específica. Quem são os países mais populosos do mundo? Então você vai ter aqui até o nosso país, que é o Brasil. Então teremos a China, certo? Teremos a Índia, Estados Unidos, Indonésia e Brasil. Então, o Brasil ocupa a 5ª posição do mundo em população total, ok? Estabelecido a taxa de natalidade, vamos partir para a taxa de mortalidade, certo? Gente, vai ser importante isso, porque nós vamos já misturar essas fórmulas. E eu vou te mostrar qual foi a temática do Enem, tá certo? Isso em algumas provas atrás. Vamos comigo aqui. Para se calcular a mortalidade, você vai mexer pouquíssimo na fórmula. Vai ser o quê? Número de mortos, né? Ou simplesmente óbitos, vezes 1000 da fórmula, dividido pela população absoluta, que nós já sabemos o que é, população total, certo? Detalhe, resposta do mesmo jeito. Resposta dada em percentagem ou percentagem por 1000. Bom, agora nós teremos o saldo. Como é que eu terei o saldo dessa população? O saldo dessa população eu vou chamar de crescimento vegetativo, crescimento natural ou crescimento vertical, ok? Vamos registrar isso. Crescimento vegetativo, certo? Vai ser igual ao crescimento natural, tanto faz como tanto fez, que é igual ao crescimento vertical. Então, como é que eu vou te dar essa fórmula? CV é igual ao crescimento natural, que é igual ao crescimento vertical, que é igual à taxa de natalidade, menos a taxa de mortalidade. Correto isso? Perfeito. Bem, gente, agora perceba um detalhe. Como é que a população de uma área cresce? A população de uma área qualquer cresce por 2 maneiras. Através desse crescimento vegetativo ou através do saldo migratório. Registrando aqui comigo. Deixa eu pegar aqui um outro sentido. Certo?
pegando aqui uma outra páginazinha, temos o quê? Né, o crescimento populacional de uma área qualquer, de uma área geográfica qualquer. Certo? Então, como é que eu posso crescer? O crescimento natural, que é igual ao crescimento vertical, que é igual ao crescimento vegetativo, acabamos de ver, ou uma primeira condição, ou através de saldo, o saldo migratório. O que seria esse saldo migratório? Esse saldo migratório nada mais seria de que a diferença das pessoas que entram no país e as pessoas que saem. Então, comigo aqui nós temos o quê? Ó, confirmando, saldo migratório vai ser igual os imigrantes menos os emigrantes. Perfeito? Lembrando que aqui eu estou na entrada, menos a saída. Lembra que você diz assim, ó, importação, importa, inspira, então entra, exporta, expira, sai. Então você pode fazer isso para analogia, para não dar aí confusão, perfeito? Agora vamos misturar a fórmula. Então você diria assim, professor, como é que eu calcularia o crescimento populacional de Fortaleza hoje, se fosse o caso, ou o crescimento populacional de qualquer área geográfica específica, Crato, Juazeiro, Fortaleza, São Paulo, seja o que fosse. Então, voltando comigo aqui. Então, perceba o que eu diria. O crescimento populacional hoje, de uma área geográfica qualquer, certo? Ele é igual à população de referência. Olha, gente, essa população de referência é a população já existente. Posso dizer que é a população anterior. Então, a população de hoje é igual à população de ontem. Correto? Mesmo numa diversidade, digamos, pequenas aldeias africanas, você tem uma extinção dessa aldeia, você vai dizer que a população de hoje dessa aldeia é igual à população de ontem, 0, perfeito? Tem que contar, mais a continuidade da fórmula que eu vou lhe mostrar agora. Então, volte comigo. População de hoje, né, é igual à população de referência, que é a de ontem, mais as pessoas que nasceram, menos as pessoas que morreram de ontem para cá, mais as pessoas que chegaram, menos as pessoas que saíram de ontem para cá. Perfeito? Então você perceba que aqui eu estou diante dos dois aspectos de crescimento que eu citei aqui anteriormente. Eu estou diante de quê? Do crescimento vegetativo, né, com os seus sinônimos, mais o saldo migratório. Então, por que não dizer que a população de hoje é igual à população de referência, mais o crescimento vegetativo, mais o saldo migratório. Perfeito? Então, para fim de recenseamento, esta é a fórmula para que você calcule o crescimento de hoje de qualquer área geográfica. Perfeito? Agora perceba um detalhe interessante. O que foi que o Enem preparou para você? Eu quero que você me dê uma condição para que o crescimento populacional de uma área seja sempre positivo. Então, vamos voltar aqui comigo nas anotações. Para que um crescimento populacional ele seja sempre positivo, é evidente que ele tem que ser maior do que 0. Correto? Para que você tenha um crescimento teoricamente de reposição, ele tem que ser igual a 0. E para que você tenha um crescimento negativo, ele tem que ser menor do que 0. Você dizia, professor Franzé, quando é que eu tenho, ou em que país eu tenho um crescimento populacional sempre positivo? Simples. Esse crescimento populacional é sempre positivo nos países subdesenvolvidos. Perfeito? Onde a taxa de natalidade, perfeito, ainda é muito alta se comparada aos países desenvolvidos. Teoricamente, a condição 2 seria uma condição de reposição, né? Podemos chamar assim. E a condição 3 seria tipicamente de países altamente desenvolvidos. Ou seja, países que envelheceram, países que já concluíram a sua transição demográfica, coisa que nós vamos ver daqui a pouco. Ok? Então, voltando aqui, vamos anotar países desenvolvidos. Correto? Então, registrando matematicamente, para eu ter a condição número 1, o que é que vai acontecer? Para o crescimento populacional ser maior do que 0, eu tenho o quê? Qual a condição? Isso implica que as pessoas que nascem mais as pessoas que chegam tem que ser maior do que as pessoas que morrem mais as pessoas que saem.
Então a condição é essa, correto? Essa foi a condição do Enem, a condição verdadeira do Enem em alguns vestibulares passados. Perceba que eu estou trabalhando. As pessoas que nasceram, mas as que chegaram, somadas, têm que superar as pessoas que morreram, mas as pessoas que saíram. Nessas condições, eu estou com saldo sempre positivo. Voltando comigo aqui. Teoricamente falando, um saldo de reposição seria nascimento mais, tá certo? Chegada, ser igual, morte mais saída. Seria uma condição puramente teórica, não é? E a condição para que você tenha um crescimento negativo é você nascer mais chegar, ser menor de que morrer mais sair. Correto? Então são as 3 condições que eu tenho para que você tenha aqui um crescimento populacional. Vale ressaltar, gente, que o crescimento ele é positivo e negativo, hein? Correto? Eu tenho os crescimentos dos países subdesenvolvidos. Crescimento positivo. Sempre maior do que zero. E os crescimentos negativos eu vou ter em países desenvolvidos, por que não dizer desenvolvidos velhos? Países berço da Revolução Industrial, que eu estou falando da Europa, estou falando do G4 europeu, particularmente ou principalmente da Itália, ok? Então, voltando comigo. Uma vez estabelecidas essas fórmulas, eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer o estudo agora do crescimento populacional, certo? Crescimento populacional. Como é que eu teria o crescimento populacional? Gente, ficaria muito interessante isso de maneira gráfica. Então eu vou desenhar aqui um gráfico, tá certo? Vou desenhar aqui um gráfico, vamos fazer o contrário, certo? Vou desenhar aqui esse gráfico, certo? Fazer assim mesmo. Fazer ele completinho aqui mesmo. Então, ao desenhar esse gráfico, o que é que eu teria? Eu teria aqui, tá certo? Um crescimento, vou chamar aqui antes de Cristo, certo? No cantinho. Então eu teria um crescimento. Pessoal, mais ou menos por aqui, eu vou fazer, né, uma data. Eu terei aqui um crescimento 1750, data importantíssima, correto? Vou continuar crescendo com esse gráfico, correto? Vou chegar aqui aproximadamente a 1945. Deixa eu apagar aqui para ficar legalzinho. Beleza. Então vou chegar aqui em 1945. Perceba que eu estou em outra data bastante significativa, que é o fim da Segunda Guerra Mundial, né? E vou agora fazer 4 cores diferenciadas. Vou continuar com azul, vou pegar aqui um vermelho, vou pegar aqui um preto e vou pegar aqui um verde. Por que eu estou lhe dando essas 4 formações de cores? Ora, porque você sabe que a queda do crescimento populacional, nos dias de estudo, né, digamos assim, ligado a esse crescimento na atualidade, no contexto atual eu tenho dois grandes grupos de países, gente. Eu tenho os países hoje, pela classificação moderna, os países do norte desenvolvidos e os países do sul subdesenvolvidos. Perfeito? Lembre que isso aí seria uma outra história, mas vou fazer um breve resumo. Como é que eu tenho a regionalização do mundo? Eu tenho a regionalização do mundo, né, ao longo do tempo histórico em 3 processos. Tá certo? Tenho várias regionalizações, mas para fins de conteúdo Enem, nós temos 3 processos. Eu tenho a divisão do mundo do século XV, que durou aproximadamente, tá certo? Foi uma duração muito extensa. Eu tenho mais ou menos aí até os meados dos anos 80, tá certo? Mas antes de eu chegar em 80, eu vou passar por cima de 1945. Então eu vou ter a questão do Velho Mundo, Novo Mundo e do Novíssimo Mundo. Quem formaria o Velho Mundo? Formaria o Velho Mundo a Ásia, a África, não é isso? E evidentemente que teria a Ásia, a África e a Europa. Quem formaria o Novo Mundo? As Américas, América do Norte, América Central e América do Sul. Quem formaria o Novíssimo Mundo? A Oceania.
Essa foi a primeira divisão do mundo, que durou aproximadamente aí uma boa fase até 1945. Perceba que em 1945, fim da Segunda Guerra Mundial, que ela se processa ao longo desse período, que são transições de fases históricas, né? Posso falar para você que o mundo já em 45, até meados de 89, com a queda do Muro de Berlim, eu teria o quê? O mundo dividido em uma outra roupagem econômica. Aí eu falaria de primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. E já a partir dos anos 80, com a crise socialista, e os anos 90, com a formação dos blocos econômicos, né? Com a impulsão desses blocos econômicos, eu falaria na divisão mais atual do mundo, que seria países do norte desenvolvidos ou ricos, embora capitalista. Lembro que o socialista teve sua crise em 80 e seu fim, entre aspas, nos anos, né, na década de 89, né, para 90. Socialismo que eu falo, modelo real, modelo socialista, né, modelo soviético, tá certo? E, evidentemente, que eu vou ter o mundo dividido em países do norte e países do sul. Países do norte ficaram desenvolvidos, que eu posso pegar dois grupos, desenvolvidos velhos e desenvolvidos novos. E os países subdesenvolvidos, eu posso quebrar em 3 países subdesenvolvidos, né, que eu vou chamar de periferias do capitalismo. Periferia privilegiada, que são os países emergentes, daí eu poderia incluir o Brasil, a Argentina, tá certo? O México, a África do Sul, né? Poderia colocar os tigres asiáticos, poderia colocar a China, poderia colocar a Índia, né? A África do Sul é periferia, tá certo? Na verdade, DIT, segunda DIT, não periferia privilegiada, porque ainda há muita desigualdade social. Estaria na transição da periferia intermediária para a privilegiada. Então, cuidado aí, tá certo, com a África do Sul, porque ela está na transição de periferia intermediária subindo para a emergência. E eu tenho a periferia mais periferia, que seria o quê? Uma forma de quarto mundo. Porque se assim eu pudesse fazer tal classificação, onde a fome, a pobreza e a miséria seria o quê? Uma constante nesse processo de estudo. Ok? Por isso que eu fiz o gráfico de 4 formações. Vamos para o gráfico. Quem teria esse crescimento ainda bastante elevado? Seriam os países subdesenvolvidos, com características intermediárias, e a periferia mais periferia, ou a periferia intermediária, por que não dizer países com características rurais, né? Aí eu teria uma queda desse crescimento, ó pessoal, para os países subdesenvolvidos, industrializados, que eu vou chamar de emergentes. Poderia, como eu coloquei nesse minuto, colocar o Brasil, né, reforçando o que eu lhe disse. A África do Sul estaria nessa transição desse país desenvolvido, ou subdesenvolvido, melhor falando, periferia intermediária para a periferia privilegiada. Eu tenho uma queda de crescimento para os países desenvolvidos novos, Estados Unidos, Japão, Canadá, Austrália, e uma queda mais acentuada para os países desenvolvidos, chamados desenvolvidos velhos, ou chamado países berço da Revolução Industrial, DRI, por que não citar o G4 europeu, França, Alemanha, Inglaterra, Itália. Ok? Bem, gente, partindo para esse estudo, o que é que você vai perceber no gráfico? Que eu tenho 3 momentos de crescimento. Ok? Então, de maneira bem simples, bem resumida, bem objetiva, fazendo a análise desse crescimento. Voltando no gráfico. Perceba que esse primeiro período, que eu vou aqui estipular, tá certo? Esse primeiro período aqui, vamos segurar essa régua direito, né? Então, esse primeiro período, eu terei o quê? Eu terei o que tu vai chamar de crescimento, fase de crescimento lenta. Lenta. Ora, Franzé, por que esse crescimento é um crescimento lento? Ou fase lenta? Simples. Isso aqui é a nível mundo, hein, gente? A nível mundo. Né? Porque as elevadas taxas de natalidade, tá certo? Acabavam por ser compensadas pelas elevadas taxas de mortalidade. Então, conclusão, nascia muito e morria muito.
Então, o crescimento vegetativo, o qual nós estudamos, com aquela fórmula natalidade menos a mortalidade, é baixa. A pergunta é a seguinte: gente, como é que você estuda o crescimento populacional? Você partiria da natalidade ou da mortalidade? Muito bem, você partiria da mortalidade. Aí você vai dizer, vai Franzé, não é crescimento? Sim, mas o crescimento eu lhe falei que era positivo e negativo. Lembre que os problemas relacionados à mortalidade foi mais preocupante pelo processo da Revolução Industrial, né? Então, comum é nascer, não é comum morrer. Então, as elevadas taxas de mortalidade da época, até antes de 1750, tá certo? Eram compensadas pelas elevadas taxas de natalidade. Então, a pergunta é, por que nascia muito? Resposta, porque morria muito. Então, nascia porque morria, correto? Então, primeiro você estudou a mortalidade, para depois fazer o estudo da natalidade. Fica atento com isso. Vejamos um detalhe, uma outra pergunta interessante. Franzé, e por que morria muito? Muito simples. Eu estou antes da Revolução Industrial. Olha essa data aqui, gente. 1750. Então aqui eu estou diante da Revolução Industrial, que seria o marco divisório entre, né, o crescimento populacional de sua primeira fase, né? Então perceba que morria muito por 3 motivos básicos: fome crônica, né? doenças de massas, parasitárias, degenerescências e evidentemente que as guerras. Ora, para você entender agora todo o processo, e por que foi que você teve o primeiro crescimento da população? Exatamente porque a Revolução Industrial, na sua primeira fase, ela vai combater a mortalidade. Vamos registrar isso? Então aqui, pós-Revolução Industrial, o que eu vou ter? Eu vou ter, né, nesse período, a Revolução, nesse período aqui de divisão, Revolução Industrial, trazendo 2 benefícios. Revolução médica sanitária, perfeito? E a Revolução Agrícola, que vai cair de cheio, tá certo? Na consequência da queda da mortalidade, com a permanência da natalidade, e você teve o mundo tendo o seu primeiro crescimento vegetativo, que é esse primeiro processo aqui, ó. Então, esse primeiro crescimento vegetativo deve-se a quem? Aos países desenvolvidos, gente. Por que os desenvolvidos, professor? Porque a Revolução Industrial acontece inicialmente nos países desenvolvidos. Perceba? Né? Que a partir de 1945, eu já estou passando por 1750, vamos registrar isso. 1750 eu vou ter o que por aqui? Tá certo? Primeira Revolução. 1850 eu vou ter o que? A Segunda Revolução. Perfeito? Século XIX. E, consequentemente, esses benefícios que eu acabei de falar para você, a Revolução Médica Sanitária e a Revolução Agrícola, elas acabam chegando nos países o quê? Subdesenvolvidos, principalmente a partir de 1945, correto? Pós a Segunda Guerra Mundial. Então perceba que já deixa de morrer por guerra. Os medicamentos que chegam ao mundo subdesenvolvido, trazidos pelas multinacionais, chegam testados e comprovados, chegam mais eficientes. Consequentemente, a mortalidade tem uma queda mais intensa. E, evidentemente, que no mundo subdesenvolvido, o total da população é muito maior. Então, o crescimento vegetativo é muito maior. Então, se deixa de morrer muito mais intensamente que na primeira fase. E, evidentemente, eu tenho um maior número de pessoas, tá certo? Em processo de procriação, há um rompimento e você tem um primeiro crescimento vegetativo com características bastante elevadas, o qual nós vamos dar o nome a isso de explosão demográfica mundial. Perfeito? Então, gente, a primeira explosão demográfica mundial deve-se aos países subdesenvolvidos, mas, né, evidentemente que também influenciado pela questão da diminuição da mortalidade nos países desenvolvidos, mas principalmente aos países subdesenvolvidos, ok? Vamos registrar. Nesse segundo processo, o que é que acontece? Houve a diminuição da queda da taxa, né? Deixa eu colocar essa taxa de mortalidade.
certo? Houve a diminuição da taxa de mortalidade nos países subdesenvolvidos, a permanência da taxa de natalidade nos países subdesenvolvidos, que é muito alto, consequentemente, você teve o quê? Um elevado crescimento vegetativo. Esse fenômeno você vai dar o nomezinho de quê? De explosão demográfica mundial. Lembre que tem a participação dos dois grupos de países, subdesenvolvidos e desenvolvidos, principalmente os países subdesenvolvidos. Ok? Bem, gente, vamos à frente. Observe que atualmente essa fase aqui, vamos mudar de cor, essa fase é uma fase atual. Os países subdesenvolvidos continuam com crescimento alto. Perceba que os países desenvolvidos industrializados acabam por diminuir, tá certo? Há uma queda de percentual de crescimento. E, consequentemente, os países mais ricos e os mais ricos ainda. Então, a pergunta é, por que eu tive uma diminuição, ou estou tendo uma diminuição no crescimento vegetativo? Tá certo? A nível mundial, principalmente nos países desenvolvidos velhos, desenvolvidos novos, o que chega até a gente, chega aos países subdesenvolvidos e o Brasil. Essa causa de queda se deve ao segundo momento da Revolução Industrial para com a população. São processos ligados a, mudando de cor, tá certo? São processos ligados à urbanização, perfeito? São processos ligados à industrialização, são processos ligados à modernização, participação da mulher no mercado de trabalho, tá certo? A mulher no mercado de trabalho, sexo feminino no mercado de trabalho. Deixa eu abreviar aqui, mercado de trabalho, ok? Pronto, deu certo. Outro detalhe, tá certo? Eu tenho o que tu vai chamar, vou abreviar aqui, custo da formação do indivíduo. O que significava isso, gente? Significa quanto tu vai gastar para manter um filho, tá certo? Evidentemente, quanto mais urbanizado, quanto mais modernizado, quanto mais industrializado, o custo para tu criar um filho, ele torna-se mais alto. Isso vai fazendo com que tu vá tendo um maior processo de conscientização e vá diminuindo esse, né, ou essa taxa, ou esse número de filhos. Perceba outro detalhe importante? Acesso aos meios anticoncepcionais, tá certo? Estão divulgados e tão diversificados, né? Então, vamos registrar os meios antinatalista, certo? Os meios anticoncepcionais. E um outro detalhe que eu tenho a dizer para você, importante, é que nós estamos passando por um processo de conscientização, né? Hoje o pai moderno é mais consciente ao colocar o filho, né? Mas precisa dizer, professor, no campo ainda é muito alto. Sim, gente, mas a coisa é uma revolução. E toda revolução é um processo lento, correto? Mas observe que hoje o Brasil, nós temos as seguintes características. Finalizando aqui esse quadro. Voltando aqui, eu vou ter a situação atual do Brasil. Como é que eu tenho a situação do Brasil hoje? O Brasil, eu tenho queda na taxa de natalidade. Por quê? Mesmos motivos falados ainda agora. Urbanização, industrialização, participação da mulher no mercado de trabalho, a medicina preventiva através dos meios anticoncepcionais, custo da formação do indivíduo, tá certo? Tomada de consciência. Isso chega ao Brasil, e o Brasil hoje não é mais um país de jovens. Atenção, o Brasil hoje é um país de adultos. Então o que acontece com a natalidade? Diminui. Vamos aqui para nossas... vamos registrar isso, né? Notações. A nossa população adulta, ela tem o quê? Aumentado. E a nossa taxa de mortalidade tem diminuído, correto? Consequentemente, a expectativa média de vida do brasileiro tem o quê? Aumentado. Hoje, estamos vivendo em torno de 72 a 73 anos. Então, esse aumento da longevidade brasileira deve-se também a quê? Aos mesmos fatores. Tá certo? Voltado agora para o processo da expectativa de vida, ou seja, a longevidade. Então, seria o quê? A medicina preventiva, a questão de uma gastronomia mais saudável, a questão de atividades físicas, a questão relacionada, pessoal,
principalmente as revoluções nos medicamentos, correto? Então, essa é a nossa situação no Brasil. Lembrando que o crescimento do Brasil, hoje, crescimento vegetativo, está em torno de quê? Aqui comigo, né, registrando, em torno de 1,3, tá certo? Que é relativamente um crescimento alto se comparado aos países desenvolvidos, correto? O Brasil começa a entrar na fase do que tu chama de transição, né, para uma estagnação. Então, observe que, para os especialistas, vamos registrar, quando o Brasil chegar em 2025, nós teremos taxa de crescimento zero, o que tem hoje o quê? A Europa, ou seja, o Brasil terá uma taxa de crescimento estagnada. Segundo, repito, especialistas, quando o Brasil tiver em torno de quê? De 250 milhões de habitantes. Por enquanto, ainda estamos em torno de 197 milhões de habitantes. Ok? Isso são previsões, isso são expectativas. Bem, gente, vou voltar aqui um gráfico para a gente fazer o encerramento. Quando você for estudar o gráfico de crescimento, seria bom você fazer o estudo, né, passo a passo, ok? Faça o estudo passo a passo deste gráfico, que você terá uma compreensão melhor e você terá aí condição de resolver qualquer questão de crescimento populacional. Então, todos bons estudos e até a próxima oportunidade. Perfeito? Até mais.